É o seguinte, mais um episódio aqui da nossa série Rumo à Aposentadoria, a série onde eu aporto todos os meses R$ 300 e monto uma carteira completa de investimentos para ajudar você a tomar suas próprias decisões. Você vê aqui como que eu faço a análise, como que eu escolho as ações, os fundos imobiliários, os ETFs no exterior, as rendas fixas. Então, isso com certeza ajuda você muito a tomar sua decisão. Isso não é uma recomendação de investimento, pelo contrário, é uma recomendação de estudo para você saber se o ativo que eu estou comprando aqui faz sentido para você ou não. Porque cada um tem o seu perfil de investimento e não quer dizer que porque eu estou investindo significa que você tem que investir também. Bom, nesse vídeo aqui a gente vai aportar em 3 classes de ativos diferentes. Na última foi em fundos imobiliários, nos últimos vídeos todos foram fundos imobiliários, mas nesse aqui a gente vai investir em ações, ETFs no exterior e renda fixa. Então a gente vai adicionar mais 3 classes de ativo aí na carteira. Bom, antes de falar quais ativos eu vou colocar aqui, vamos dar uma olhada de como que tá a carteira para a gente ver qual foi o desempenho dela no último mês, os proventos que a gente recebeu e como que está aí a variação dela. Então, já entrando aqui no Investidor 10, a gente pode ver que nós temos 1.190 aplicado aqui e um saldo bruto de 1.121, com uma variação negativa de 5,77%. Os fundos imobiliários estão caindo muito, mesmo a gente já tendo comprado eles muito descontados, a gente ainda está tomando uma desvalorização aí bem menor do que poderia ser, porque muitas carteiras aí de quem começou a investir antes está aí 15%, 16%, 7% negativa. Então, uma variação aí bem tranquila, muito controlada. Os nossos ativos aqui, ó, para vocês lembrarem quantos que a gente tem aí 10 ativos, esses são os ativos. Aqui, no momento, na variação positiva, a gente tem só o HGRU, até os que eu comprei que eu estava achando que ia supervalorizar não, mas não desvalorizar, porque já estava muito barato, que era o MXRF11 aqui, porém ele está desvalorizado também, bem pouquinho, 1% aqui. Então, essa é a nossa carteira. Na parte de proventos aqui, a gente pode ver que no mês passado foi um excelente mês, então a escadinha aqui subiu, deu um pulo gigantesco. A gente recebeu 11,23 em proventos, mesmo não recebendo das cotas que a gente comprou no vídeo passado, porque a gente comprou depois da Datacom, então a gente não recebeu deles, porém a gente recebeu muito dividendo. Foi fim de semestre, então os fundos imobiliários eles são obrigados a distribuir os 95% de lucro que eles tiveram, por isso a gente teve aí uma grande distribuição, principalmente aqui ressaltando do TRXF, que mês passado aqui, ó, deixa eu trocar só para os recebidos, aqui ó, só recebidos, o TRXF pagou R$ 2,50 por cota. Infelizmente a gente só tinha uma cotinha dele, mas mesmo assim ajuda muito na distribuição. Teve alguns outros FIIs, por exemplo, o CVBI distribuiu 1,05, então mais também do que estava distribuindo. HGR1 1,90, então a gente teve grandes distribuições aí e por isso nosso dividendo foi tão alto. Provavelmente nesse mês a gente não bata esses 11,23, porque não é encerramento de semestre, como eu falei, então não vai ter distribuição extraordinária. Porém, vai aumentar sim nosso dividendo de acordo aqui com o mês de dezembro, vai aumentar, porque a gente comprou mais cotas no mês passado e elas vão distribuir. Já aqui na nossa planilha, eu estou aprimorando essa planilha. No último vídeo aí, teve um comentário pedindo que eu disponibilizasse a planilha para vocês. Eu falei que ia disponibilizar no próximo vídeo, que no caso é esse, né? Porém, eu ainda não vou disponibilizar ela, eu ainda estou aperfeiçoando ela, eu quero entregar ela muito boa para vocês, então por enquanto não vou disponibilizar, mas eu já estou montando ela aqui, como vocês podem ver, já estou montando ela bonitinha para deixar o mais fácil possível para vocês, o mais bonito de se visualizar. Já tem aqui, ó, já até coloquei quais ativos que a gente vai investir, mas não sai do vídeo ainda, não simplesmente olha os ativos e já vai lá comprar. Eu vou explicar o porquê que eu estou investindo em cada um desses ativos, o que que eles fazem, principalmente aqui os ETFs e também aqui na renda fixa. Mas antes de falar disso, vamos ver aqui, ó. Nós temos essa aba aqui de capital, que é o nosso valor aplicado, já está atualizado. Nosso saldo bruto, então nós temos aí uma perda de R$ 68,70 e em percentual 5,77, igual estava ali no Investidor 10.
Porém, a nossa performance real é de menos 4,11. Por quê? Nós recebemos aí até agora um total de R$ 22,59 de dividendo, contando o do mês do ano passado mais o desse mês. Então a gente já recebeu aí R$ 22 de dividendo. Então a gente abate desses 68 que a gente está perdendo aqui em variação. Do mês passado sobrou R$ 25 do nosso aporte. O nosso rendimento foi de 11,23 e nosso aporte mensal aqui fixo é de R$ 300. Então esse mês aqui vai ser investido R$ 336,37, é quanto a gente tem disponível para investir. Falando aqui dos proventos também, dos ativos que a gente tinha, tirando os que a gente investiu mês passado que não nos pagou rendimento, a gente teve um yield mensal aqui de 1,25%. Então, a gente superou 1% mensal, uma rentabilidade muito boa mesmo. O 1% aí é a meta de qualquer investidor, a gente conseguiu superar essa meta. Por quê? A gente comprou ativos muito baratos e eles aumentaram o dividendo, então a gente teve aí esse retorno mensal muito alto. Provavelmente nesse mês de fevereiro vai diminuir aqui, mas mesmo assim conta com certeza, né, um yield muito bom mensal, absurdo. Esse é o valor de se investir no momento de crise, porque no momento de crise está tudo muito barato e se não perder os fundamentos, o dividendo está a mesma coisa, então o dividendo aumenta muito. Então a gente consegue um retorno muito bom anual. Bom, agora falando dos ativos que a gente vai aportar esse mês, vou começar aqui falando das ações. Tem o Banco do Brasil, o BBAS3. Por que eu vou investir nessa ação? Primeiro, é um banco muito consolidado, um banco absurdo aí, que dá um retorno muito grande, que já se provou aí um banco muito bom. Então é praticamente certo de se investir nesse banco. Mas vamos olhar aqui os fundamentos dele. Primeiro, ele está custando aí R$ 27,70 por cota. Ele tem um PL de 5,52, ou seja, se a gente investir hoje, a gente vai ter o retorno do nosso investimento em 5 anos, em aproximadamente 5 anos. Então é um PL muito bom, com um dividend yield de 9,33%. Então um dividendo também muito bom, é um banco que paga dividendo. E nessa carteira eu vou buscar ações aí que pagam dividendos. Vou ter acho que uma ou outra de crescimento, de valorização, porém vou focar nas que pagam dividendo. Então é um dividendo muito bom aqui do Banco do Brasil. Um PVP bem baixo aqui também, de 0,88. Ele já teve aqui bem mais barato, já chegou a ser negociado aí em janeiro por R$ 23,74. Porém, mesmo tendo aqui essa subida, ele ainda está muito barato, ainda está valendo muito a pena. Então vale a pena demais pelo preço dele. Já baixando aqui para ver outros indicadores, a gente tem aqui a margem líquida, ele tem uma margem líquida de 10,91 e se a gente colocar aqui a comparação com outros bancos, a gente consegue ver aqui a média, né? Ele está acima da média em margem líquida, ele está acima, que no caso aqui é abaixo, né? O PL quanto menor, melhor, né? Então, ele está com PL melhor do que a média também. Um ROI de 15,92%, bem acima também da média. Eu busco empresas que tenham um ROI pelo menos acima da Selic, né? O mínimo acima da Selic, mas buscando aí um ROI de mais de 15%. No CAGR de lucro aqui, ele está muito acima, absurdamente acima aqui da média. E no CAGR de receita também está um pouco acima. Ele tem um payout de 52%, então um payout também muito bom, acima da média também do segmento. Agora aqui, pegando o Banco do Brasil e comparando com o Ibovespa e com o IPCA, nossa inflação, a gente pode ver que ele ganhou de muito do Ibovespa, acumulou 9,47% nos últimos 5 anos, contra 60% do Banco do Brasil e 33% da inflação. Então ele rendeu o dobro da inflação. Então, de acordo com esses fundamentos, eu vou estar colocando o Banco do Brasil na nossa carteira. Ele é um banco que costuma sempre estar descontado, mas ele paga muito dividendo. Ele sempre fica muito descontado por causa da interferência ali do governo. Então, é um banco que sempre está descontado, a gente sempre vai estar conseguindo comprar ele e ele sempre vai estar pagando dividendo para a gente. É uma empresa muito sólida. Eu gosto de investir em setores perenes, setores que a gente consegue manter aí por muitos e muitos anos, e por isso eu vou estar colocando o Banco do Brasil aqui na nossa carteira. Então já vamos colocar ele aqui, ó, em lançamentos, renda variável, incluir lançamento,
ações BBAS3, Banco do Brasil. Vamos comprar aí 2 cotas do Banco do Brasil, salvar, totalizando aí 55,40 em Banco do Brasil. Outra ação que a gente vai colocar aí na nossa carteira é uma ação de energia elétrica, a CEMIG. A gente vai colocar aí a CEMIG, ela está custando R$11 por cota. Tem um PL muito baixo também, de 3,95, então um PL muito atrativo. É uma empresa que está pagando muito dividendo, então ela está com quase 13% de dividendo. É um setor perene de energia, né? Então, energia a gente sempre vai precisar, então é um setor perene. Ela está aí, ó, muito descontada, tá? Até teve uma alta recente aqui, mas ela continua muito descontada. Tem uma margem líquida de 20%. Então, se a gente comparar aqui com o segmento de energia elétrica, ela está acima, está com PL muito melhor também que a média, um payout absurdamente maior. O dividend yield aqui dela nem se compara, né? Impossível comparar aqui o dividend yield dela, está pagando muito dividendo. Está com um ROI de 28% contra 15% aí da média do segmento. Então, um ROI também muito alto. Falei para vocês que eu gosto de investir em empresas que têm um ROI acima de 15%, então um ROI também muito bom. E na margem líquida também eu gosto de investir em empresas que têm uma margem acima de 15%. A dívida aqui da CEMIG é zero, quase zero a dívida aqui, então muito tranquila a dívida líquida sobre o EBITDA. O CAGR de lucro dela aqui também é muito grande, então comparado aqui com o segmento é um CAGR absurdo. Então é uma empresa aí muito sólida, uma empresa muito boa, com fundamentos muito bons. Então, mais um motivo aí, né, para eu estar colocando ela na minha carteira. Mesma coisa do Banco do Brasil, vocês podem ver que eu analisei os mesmos fundamentos ali, tirando, tem uma diferença, né, de energia elétrica para banco, porém é praticamente aqui os mesmos fundamentos muito bons, então por isso eu vou estar investindo aqui nela. Para fazer a mesma comparação que eu fiz com o Banco do Brasil, da CEMIG contra o Ibovespa e contra a inflação, a gente pode ver que em 5 anos foi assim avassalador, ela bateu por muito o Ibovespa e o IPCA, então mais um motivo para a gente estar colocando a CEMIG aí na carteira. É uma empresa que eu gosto muito e por isso eu vou estar colocando ela aqui. Então, já incluindo ela aqui no Investidor 10, vamos estar colocando aqui, ó, CEMIG 4. Vamos estar comprando 5 ações de CEMIG por R$11,06, totalizando 55,30. E outra empresa que eu vou estar adicionando na carteira, dessa vez é uma empresa de saneamento básico, é a Copasa, uma empresa também muito sólida, que está pagando muito dividendo. Então, novamente, estou colocando aí uma empresa de um setor perene, pagando dividendos, que é o meu objetivo, colocar empresas mais seguras e que estão pagando dividendos. Por enquanto é isso, não vou colocar empresas de crescimento por enquanto, vamos focar em dividendo, vamos aumentar o nosso aporte para depois colocar aí empresas de crescimento. Então ela está custando aí seus R$ 22,96, com um PL de 6,24, um PL também muito bom, com um dividend yield aí de 12% ao ano, então muito bom dividendo. Tá muito barato, então a gente vê aqui a volatilidade dela no último ano aqui, ela já teve bem mais barata, porém teve uma subida aqui, mas continua muito barata, ela já chegou a custar aqui seus R$ 26, então tá muito barata a Copasa. Olhando para os fundamentos aqui, vamos comparar novamente aqui com o setor de saneamento, a gente vê aqui um PL absurdamente abaixo da média, um payout muito superior também, uma margem líquida acima de 15%, como eu falei com vocês, já um ROI também acima de 15%, um ROI de quase 18% contra 14% aqui do segmento. Uma dívida líquida sobre EBITDA aqui de 1,79, então também uma dívida muito tranquila. Vocês vão reparar que eu vou estar colocando aí empresas com a dívida líquida sobre EBITDA de 3 para menos, então aqui o segmento está de 2,46, ela está bem abaixo do segmento também. Então vocês não vão ver eu investindo provavelmente, né, só em salvo alguns casos, né, que eu vou estar investindo em empresas com uma dívida líquida sobre EBITDA maior que 3. Já aqui no CAGR de lucro a gente tem 11,39%, abaixo aqui do segmento, o segmento está de 15%, mas não tem problema, isso não é um problema para mim. Então uma empresa também muito sólida aí,
de um segmento perene que está pagando muito dividendo. Olhando aqui a comparação dela com o Ibov e com o Ibovespa, com o Ibov e com o IPCA, a gente pode ver que superou também, tá? 74% contra 33% do IPCA e 9% do Ibov, então superou bastante. Mais um motivo para estar colocando ela aí na nossa carteira. Então já vamos adicionar ela aqui no Investidor 10, colocar aí CSMG3, Copasa. A gente vai estar comprando duas cotas também a R$ 22,96. Então, por enquanto, nas ações são essas que a gente vai colocar em carteira, mas não acaba por aqui o nosso aporte desse vídeo. A gente vai colocar também dois ETFs aí internacionais. Esses ETFs vão ser o VOO e o SPHD. O VOO, ele investe basicamente no S&P 500. Então, se o S&P 500, que é o Ibovespa, só que lá dos Estados Unidos, subir, o VOO sobe, se ele cair, o VOO cai. Então, ele replica o índice. Então, com o S&P 500 sendo um índice tão bom, a gente não tem que se preocupar muito com ele. Em ETF, a gente não tem que olhar preço médio, não tem o que analisar, só ver sobre o que é o ETF. Então, vou estar colocando no VOO. E o SPHD, ele pega as empresas do S&P 500 com o maior dividendo e a menor volatilidade. Então ele olha as empresas do S&P 500 e ele faz um filtro. Ele vê qual que tem os maiores dividendos e qual que tem a menor volatilidade e coloca na sua carteira. E além disso, ele paga dividendos todos os meses. Então é um ETF aí de dividendo que eu gosto bastante, justamente por ter baixa volatilidade e continuar pagando seus dividendos. Então, vou estar adicionando ele aqui. É muito importante a gente estar dolarizando o nosso patrimônio para a gente proteger o nosso poder de compra e estar recebendo aí dividendos em dólar. Então, já vamos incluir esses dois ETFs aqui na nossa carteira. ETFs internacionais. Vamos colocar aqui o VOO. Vamos estar comprando R$50 de VOO. Eu vou estar comprando aí R$50 que estão equivalendo nesse momento $8,66, porque o dólar caiu muito e justamente por causa disso eu estou colocando investimentos no exterior aqui na nossa carteira. Então o dólar atualmente está 5,77, ele chegou a bater 6,30. Então, como teve essa queda, por isso eu decidi nesse momento colocar esses ETFs aqui na nossa carteira. Caso contrário, eu nem colocaria ETF na carteira nesse momento, eu ia focar no Brasil primeiro, mas como teve essa queda, eu acho que a gente tem que aproveitar. Então vou estar comprando aí R$100, R$50 de VOO e R$50 de SPHD. Então já adicionando aqui o SPHD também, ele custa $48, então a gente vai estar comprando essa fração aqui dele, resultando em $8,66 para totalizar aí os R$100 que a gente falou que a gente investir no exterior. E um ativo de renda fixa que vai ser colocado na carteira também é o Tesouro IPCA mais 2029, que está com uma taxa muito boa aqui de 7,63, então uma taxa absurda, muito alta. Então a gente vai aproveitar para colocar ele na carteira, para tentar ganhar também com marcação a mercado. Então não significa que a gente vai manter ele até 2029, pode ser que essa taxa caia até lá e a gente venda para ganhar com a marcação a mercado. Por isso eu vou estar colocando esse ativo de renda fixa na carteira. Então já vamos adicionar ele aqui. A gente comprou dele 2 unidades. Então vamos colocar aqui 2 unidades. Qual que é o preço que está dele aqui? R$ 32,26. R$ 32,26. Então vamos colocar aqui 32,26, somando aí 64,52. Então vamos comprar aqui. Pronto, agora foi. Tava arrumando aqui a parte do investidor 10 que eu tinha colocado errado. Aí deu uma distorção aqui. Mas vamos ver como que vai ficar a composição da nossa carteira aqui. Olhando aqui nosso gráfico de pizza, a gente agora está com 77% em fundos imobiliários, 10% em ações, 6% em ETFs no exterior e 4% no Tesouro Direto, que é a nossa renda fixa. A composição que eu montei aqui para a carteira seria 20% em ações, 30% em fundos imobiliários, 5% em criptomoedas que a gente ainda vai investir e 25% em ETFs no exterior, mais 20% aqui somando os dois tipos de renda fixa. Então essa é a nossa composição, a gente vai buscar essa composição ao longo aí dos episódios, então acompanha a gente para a gente montar, você vai ver toda a montagem de carteira aqui.
completo desde o início. Vocês podem voltar aí desde o início, que eu estava investindo só em fundos imobiliários. Agora nesse vídeo já coloquei aí mais 3 tipos de classe de ativo. Então a gente vai montar nossa carteira para proteger de todos os cenários que podem acontecer. Fechou? Então eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês aí a tomar suas próprias decisões. Tamo junto, se inscreve aí, deixa o like e é nóis.